determinadas datas comemorativas sempre foram sinônimo de boas vendas e, claro, de emprego. Mas a pandemia mudou muito do que estávamos acostumados há décadas. Para debatermos como estão os empregos temporários em meio à pandemia, o Alesp Cidadania de hoje convida a gestora de carreira, mestra em administração e desenvolvimento de negócios pela Universidade Mackenzie, gestora empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Andréa Deis. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Convido também para essa conversa o advogado especialista em direito tributário e empresarial, doutor Antônio Carlos. Seja bem-vindo, doutor Antônio. Muito obrigado, boa tarde a todos. A gente convida também para essa conversa o advogado especialista em direito tributário, doutor Eduardo Nascimento. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu queria começar com a Andréa para contextualizar o que está acontecendo aí em meio à pandemia com relação a essa questão de emprego. Andréa, como está a disponibilidade de emprego, principalmente temporário, que é, na verdade, a gente está num período de Páscoa, esse é o momento mais esperado, né, para os empregos temporários, e aí, principalmente, comparando a tempos anteriores à pandemia. Pois é, né? Quando a gente fala de uma crise, né? Quando nós estamos aí meio ao caos, que administrar no caos não é uma missão fácil, né? Então, se a gente pegar de 2019 para 2020, a gente pode constatar aí que teve aí 7 milhões e 300 mil pessoas, né? Num quadro de redução, ou seja, de pessoas que estavam no mercado e hoje não estão mais. Então, nós saímos de um cenário de pessoas ocupadas, né, de 92 milhões para 86 milhões. Então, se a gente pensar num quadro temporário, onde ele gera facilidade, a gente precisa pensar na adaptabilidade do empresário. Então, hoje sim, né, hoje o quadro de pessoas, né, de posições temporárias são muito maiores. Teve um crescimento, sim, de 4%, aí estimado entre 4% e 5%, com relação ao ano anterior, pela expectativa econômica também, e social e crise sanitária a qual nós estamos vivendo. Então, hoje eu vejo como uma oportunidade para algumas áreas. É interessante que a gente não generalize, porque algumas áreas nós tivemos crescimento, tanto de salários quanto de posições, e algumas outras áreas redução. Então, a generalização também não é um bom indicador. Mas se a gente pensar em trabalhos temporários para essa época realmente da Páscoa e de outros eventos sazonais, a gente precisa pensar em facilitar a vida do empresário, né? Para que ele consiga se adequar economicamente. Uhum. Doutor Antônio, quais são as regras para as empresas que desejam contratar empregados temporários, principalmente nesse período de pandemia? Às vezes, a gente pensa que pode ser uma solução bacana aí para o empresário que precisa do funcionário, mas está com um pouco menos de recurso. Como é que é juridicamente essa questão? Ok, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que mencionar algo muito importante, que nessa modalidade tem que existir 3 pessoas. Uma pessoa jurídica, outra pessoa física e uma outra pessoa jurídica ou não jurídica, podendo ser física também. É interessante que o trabalho temporário ele tem um prazo, né? É um prazo definido, ele pode ser intermitente, ele pode ser constante ou pode existir pulos de tempo, tá? Em relação a ele, mas não pode ultrapassar 180 dias, ok? Mas existe uma possível readequação, se for necessário para o empresário, ele pode alcançar até 90 dias mais. Ultrapassando esse prazo, ele tem que desvincular aquele trabalhador temporário. Então, existe uma relação muito grande, muito forte, entre o tomador e o contratante, aquele que contratou o trabalhador temporário e é funcionário dele.
né? E vai fazer o trabalho, de certa forma, terceirizado, mas não é terceirizado. É um trabalho temporário, então é um instituto totalmente diferente, mas a gente tem que deixar isso muito claro. Os direitos desse trabalhador são idênticos àqueles de qualquer outro trabalhador seletista, por exemplo. E o mais interessante de tudo é que quem responde por essa carga, pela carga tributária, previdenciária daquela contratação é o tomador, é aquele que recebe o serviço final. Ora, se nós pensarmos que esse trabalho tem um prazo definido, né, a gente tem que orientar sempre o empresário, o tomador, que ele não pode sair daquele cercado legal, né, que detém essa modalidade. Porque se ele sair, ele vai ter que responder de acordo com a legislação, então, portanto, aquele trabalhador passa a ser seletista, né? Ele vai ser um empregado comum, como todos os outros que ali podem ter, e também pode responder junto ao Ministério do Trabalho, né? Ministério Federal do Trabalho. Então, existem algumas prerrogativas que são muito sérias que têm que ser adotadas. Mas, para o trabalhador, todas essas prerrogativas que correspondem aos seus direitos são garantidos. Uhum. Doutor Eduardo, em termos fiscais, é interessante para o empregador também essa modalidade? Pelo menos para uma parte do time, a gente sabe que tem muito empresário com dificuldade nesse momento. E aí eu queria que o senhor me falasse se o que ele tem a dever para o governo e para esse empregado acaba sendo interessante ele manter algumas pessoas no sistema temporário, ou isso realmente não tem um alívio, digamos assim, para essas pessoas que, vamos de novo salientar, estão atravessando dificuldades. Doutor, seu áudio, doutor. Perfeito. Pegando o gancho da doutora Andréia e do doutor Antônio, e respondendo já a sua pergunta, é interessante, sim, para o empregador manter um quadro de trabalhadores temporários. Veja, sobre alguns aspectos. O que acontece? Em geral, a grande maioria das empresas, se não todas as empresas, nenhuma dessas empresas trabalha no topo da sua capacidade o ano todo. Existem picos, né? Existem meses que a empresa trabalha mais, meses que a empresa trabalha menos, depende muito de cada época do ano. Então, como a doutora Andréia falou, esse sistema novo, ele permite um grande poder de adaptabilidade por parte do empresário, porque quando você contrata, né, você é o empresário, né, contrata um trabalhador temporário, você não contrata o trabalhador diretamente, você busca uma empresa que essa empresa traz o trabalhador para trabalhar para você. Então, assim, você paga um valor fixo, né? Aí a pergunta, né, em termos fiscais, se isso é interessante ou não. Certamente é interessante, porque todos aqueles encargos, especificamente os encargos de origem previdenciária, né, já entrando um pouquinho, né, na área tributária / previdenciária, todos esses encargos eles deixam de ser contabilizados na sua empresa, né? Você por aquele trabalhador você paga um preço fixo para a empresa que efetivamente o contratou e que o encaminhou à sua empresa. Então, sem dúvida nenhuma, sem falar na possibilidade, né, de você ampliar o quadro, diminuir o quadro de funcionários, dependendo da sazonalidade, né, de maneira muito mais fácil. Então, sim, sem dúvida nenhuma, é muito interessante manter uma equipe, ainda que rotativa, de trabalhadores temporários dentro de uma empresa. Assim. Sim.
Andréia, o trabalho temporário, ele sempre, como eu falei no começo, sempre serviu de oportunidade. Tem um monte de gente que fica esperando ali esse momento sazonal, né, de que o comércio aquece para ir buscar o seu trabalho, né? E tentar, obviamente, que, claro, permanecer na empresa. E também acrescentar os ganhos, esses ganhos, né, nessa renda da pessoa, né? Eu queria que você me analisasse esse momento que a gente está vivendo, esse perfil, com a pandemia, esse perfil de pessoas procurando esse trabalho para digamos assim, para uma escalada dentro da empresa ou para melhorar a renda mudou? Ou a gente tem hoje pessoas realmente desesperadas e que qualquer oportunidade é oportunidade? Pois é, eu estava até ouvindo aí, doutor Antônio, e veio a sua pergunta a calhar junto, que eu ia falar, posso complementar dele, né, com um dado estatístico interessante, teve um acréscimo do trabalho temporário, aí se a gente pegar comparando a 2019, 2020, 2021, de 40%, de 37% a 40%, sendo que a gente percebe nas pesquisas que 22% dessas pessoas conseguiram ser efetivadas. Então, se a gente pensar em administração e a gente pensar em custo-oportunidade, e a gente pensar que esse trabalho temporário, né, quando você fala ele serve de um degrau, sim, ele é uma grande possibilidade, e as pesquisas mostram, né, que 50% praticamente dessas pessoas acabam sendo contratadas pela empresa. Só que existe um indicador que a gente não pode fugir dele, e até queria aí pedir a ajuda dos colegas, que nós aumentamos 16% o número de desalentados. Ou seja, nós tivemos uma retração dos trabalhadores também por conta própria e de informalidade, que nem chegam a ter os seus contratos de trabalho nem temporário. Eu ia até perguntar para os doutores como são vistos essas pessoas, porque elas estão fazendo parte dessa economia. Só que a gente teve uma retração expressiva dos trabalhadores por conta própria e de informalidade, que nem são percebidos nesses contratos temporários e fazem parte desta economia também. E tivemos um aumento de desalentados. Então, a gente tem uma crise realmente grande, porque as pessoas desistiram. Ou seja, quando a gente fala do desalentado, ele desistiu de buscar, inclusive, o vínculo temporário. Então, sim, é uma grande oportunidade dessas pessoas, mas fica aquela questão de como essas pessoas estão sendo percebidas e como juridicamente elas poderiam estar sendo apoiadas se teoricamente elas nem existem. Uhum. Muitas delas nem fazem parte desse, porque elas desistiram de fazer essa busca também, né? Então, realmente, eu vejo como uma crise maior do que jurídica, social, também uma crise de saúde mental dessas pessoas que deixaram de acreditar nesse retorno ao trabalho. Uhum. Doutor Antônio, só gostaria de acrescentar, eu acho muito importante a colocação da Andréia, porque realmente uma parcela da população que a gente tem que voltar aos nossos olhos. É isso mesmo, professora. Essa relação, ela está um pouco distorcida. Eu posso dar um exemplo que eu acho que até faz parte de uma situação como essa. 70% dos empregados e empregadas domésticas não são registrados, sendo que aquele que usufrui do trabalho do empregado doméstico pode descontar no imposto de renda dele o salário que está pagando para o empregado doméstico, ou empregada doméstica, né? Esse dado é do IPEA, é da ONU Mulheres, então é uma coisa bastante sólida que eu estou dizendo, tá? Eu acho muito interessante nós analisarmos alguns fatores. O Brasil hoje está passando por um momento crítico, muito crítico. Eu não estou falando só em relação à política de governo, eu estou falando em relação a nós todos, aos empresários, inclusive. A microempresa é muito importante para o Brasil, é muito importante para qualquer país, né? Os tetos de faturamento da microempresa estão defasadíssimos, né? Então, por exemplo, poderia haver para o empresário uma certa
facilidade se ele tivesse com o seu teto regulado de faturamento, né, em relação às cargas tributárias dele. Pagaria muito menos tributos. Agora, se o Estado, no sentido lato sensu, né, se o Congresso Nacional, por exemplo, não vota o aumento do teto de faturamento das microempresas, como é que as microempresas podem dar mais empregos? Né? Não podem. Então, existe aí uma situação que fica paralisada por conta de uma negativa que o Estado nos teria que oferecer, teria que nos dar. Né? O empresário se diminui, né? E se sente o risco de não poder se submeter a toda aquela carga tributária e, portanto, o negócio dele acaba sendo paralisado, estagnado. Né? Eu não acredito, sinceramente, que todos os trabalhadores temporários sejam regulamentados. Eu não acredito. Em primeiro lugar, não talvez porque o empresário haja de má fé, aquele que contrata. Porque realmente ele não tem condições de pagar absolutamente nada. Eu acredito que 80% das empresas no Brasil não estejam pagando, recolhendo seus tributos hoje. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, tudo isso acaba refletindo nessa relação laboral. E, portanto, como o doutor Eduardo falou, é muito interessante essa modalidade. Ela é muito boa, mas ela tem que ser retrabalhada de acordo com algumas outras situações, num campo muito maior de análise, por todos, inclusive pelos governantes. Uhum. Doutor Eduardo, o senhor gostaria de acrescentar sobre essa questão dos desalentados? Eu acho que como o doutor Antônio fez observações muito interessantes, e acho que o senhor tem toda a razão, doutor, quando o senhor fala que boa parte das empresas podem não estar formalizando essas pessoas, porque a pessoa, de um lado, está a empresa também passando por uma dificuldade de recolhimento de imposto, e de outro, está um empregado desesperado para pôr comida na mesa. Então, as pessoas estão se sujeitando, mas eu queria que o doutor Eduardo também falasse um pouquinho sobre isso. Pontuar, perfeitas as colocações dos doutores Antônio e doutor André. Só gostaria de pontuar, e a gente pode entrar nesse ponto mais adiante, mas eu percebo que quanto menos regras, quanto menor a regulamentação, maiores as oportunidades de contratação e maiores as chances das empresas manterem a sua regularidade fiscal em ordem. Então, assim, apenas, né, numa tentativa de complementar, né, as opiniões aqui, fica só esse pequeno comentário, que deve haver um esforço por parte do poder público, né, por parte do nosso legislativo, dos nossos governantes, no sentido de desregulamentar as relações de trabalho, cada vez mais, a fim de que seja possível as empresas sobreviverem do seu ponto de vista fiscal, tributário, e ao mesmo tempo dar oportunidade para todas essas pessoas que tanto precisam. Eu queria colocar para vocês dois uma questão muito importante que eu acho que deve, assim, a quem está assistindo está pensando nisso também, eu tenho certeza, que é o seguinte, muita gente fala que o Brasil tem uma carga tributária pesadíssima e que isso interfere na questão do emprego, né, da empregabilidade aí no país. Eu queria saber se vocês concordam e se fossem vocês dois, cada um na sua posição, ministros aí do trabalho e emprego, como é que vocês, qual seria a solução para esse momento para que as empresas aumentassem essa condição de empregabilidade de uma forma que ela não tenha um impacto fiscal tão grande, tão significativo. Eu queria a posição. Doutor Antônio. Obrigado. Veja, eu não acho que a carga tributária é tão alta assim.
Por quê? Existem modalidades de aplicabilidade dos regimes tributários para as empresas. Eu diria para vocês que as grandes empresas que estão no Brasil, as multinacionais, por exemplo, as empresas multinacionais, empresas estrangeiras, elas estão no lucro real. E elas não atrasam seus tributos. Elas não reclamam em relação a isso. A carga tributária está alta para nós. Não, não está alta para eles. Muito pelo contrário, eles têm grandes lucros. Né? O mesmo ocorre com os bancos. Vocês sabem, todos nós sabemos que os bancos têm altíssimos lucros. Né? A microempresa, ela tem uma carga tributária limitada e, portanto, isso é bastante vantajoso para o pequeno e médio empresário. Só que, de certa forma, o governo, tanto o executivo quanto o legislativo, deixaram de lado algumas situações que seriam importantes para que isso fosse fomentado. Mais abertura de empresas, microempresas. A Itália, por exemplo, ela é constituída de microempresas. Toda a cadeia de alta costura italiana é feita por famílias, por microempresários. Agora caiu um pouco, e isso foi migrado para a Turquia. Né? Mas a Itália sobreviveu disso durante muito tempo. E é um país onde se vive muito bem. E as cargas tributárias de todos esses países são idênticas, praticamente idênticas, idênticas à nossa. Né? Agora, isso tudo depende de política. Política econômica, para qualquer país, é tudo. Né? Então, não adianta você diminuir o Estado, diminuir a administração, né? Esse conceito de Estado mínimo, numa situação como a que nós estamos vivendo, e mesmo se nós estivéssemos vivendo isso, porque nós não somos um país de primeiro mundo, aqui não é a Suécia. Entretanto, pensam em privatizar o Banco de Desenvolvimento, o BNDES. Ora, o BNDES tem que investir pesadamente na micro e pequena empresa, na média empresa, pesadamente. O BNDES só contribui com as grandes empresas, com as multinacionais, com empresas de alto porte. Por que não dá essa facilidade que o doutor Eduardo está dizendo? Por que não dá essa facilidade para essas pequenas empresas, para os pequenos empresários? Certamente eles iriam contratar com muito mais facilidade. E eles têm uma carga tributária reduzida, controlada. Né? Agora, em relação ao trabalhador em si, ele teria vantagens em relação a isso, porque seria uma política voltada à massa, e não a poucos. É o que está acontecendo hoje. Né? Vocês viram o tanto de dinheiro que foi levado aos bancos, que os bancos acabaram recebendo. Ora, e, em contrapartida, foi oferecido um valor do Pronamp, eu creio que é o termo, para os pequenos empresários, onde quem pedia 100 recebeu 10. Né? O que você faz com esse valor? Né? Então, tudo isso está distorcido e precisa ter uma política correta, uma política voltada a esse ambiente social, empresarial. Né? Eu li, há alguns meses atrás, um artigo do Paul Krugman no New York Times, onde ele falava que a economia no mundo só voltaria em 2027. Por quê? Porque as empresas, com a pandemia, fecharam. Os empregos não existem por causa disso. Falta emprego, porque não tem mais empresa. Nós temos que fomentar esse pequeno empreendedor para que ele gere esses empregos. Agora, tudo é uma discussão, né? É uma macroanálise que tem que ser feita, né, professora?
Certeza. Doutor Eduardo, se o senhor fosse ministro aí do Trabalho e Emprego, como é que o senhor ia atravessar essa crise? Me fala. Então, pergunta excelente, né? Pergunta que todo mundo precisa da resposta, né? Então, me permita apenas um palpite, né? De quem tá na linha de frente aqui. Como o doutor Antônio estava falando, né? Deve haver, sem sombra de dúvida, por parte dos governos, um investimento pesado em micro e pequenas empresas. Estava verificando um dado aqui, existem no Brasil, dados de 2020, 6,4 milhões de microempresas. Quanto de gente que isso não emprega? Então, assim, realmente assim, deveria haver, assim, não apenas, né, como aquilo que eu tinha falado, né, de desregulamentação das relações trabalhistas, né, mas deveria haver também, não apenas também estímulos a essas micro e pequenas empresas, mas deveria também, né, se possível, e aí já puxando, né, aqui mais uma vez para a área fiscal, deveria haver uma desoneração pesada na folha de salários também, né? Hoje em dia já é quase que um lugar comum, né? E a informação é praticamente isso mesmo, de que um trabalhador hoje numa empresa custa para o empregador o dobro daquilo que ele recebe no contra-cheque. Então, se é possível, né, sugerir alguma coisa, as minhas sugestões seriam isso, né? Seria investimento em micro e pequenas empresas, desoneração da folha de salário. O senhor falando sobre essa questão da micro e pequena empresa, doutor, eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz logo no começo da pandemia com duas irmãs, que foi uma história super bacana. Elas começaram uma loja de doces, né, uma fábrica de doces, e começaram no quarto de um dos irmãos, né? Elas fizeram um projeto de conclusão de curso sobre o que era essa empresa, e resolveram tirar do papel essa empresa e colocar em prática. E aí começaram a cozinha industrial. A primeira delas foi o quarto do irmão que tinha casado, estava ocupado na casa da mãe, eram as duas irmãs e o irmão, que era o empregador. Um ano depois, no meio da pandemia, eles conseguiram empregar 16 pessoas e abrir a primeira loja. Então, quer dizer, isso mostra, na periferia de São Paulo, no extremo da Zona Sul. Então, isso mostra o potencial que uma pequena empresa tem de se tornar grande, de ter visibilidade com honestidade, com inteligência. E assim, né, a gente tem tantos outros casos que a gente pode citar como exemplo aí, que realmente estão fazendo a diferença em meio a esse momento. A Andrea falou, a gente tem casos que perderam postos de trabalho, mas a gente tem casos que ganhamos postos de trabalho. A gente precisa ressaltar isso, muito importante. E eu queria, Andrea, que você desse dicas para as pessoas que estão buscando essa vaga temporária, porque, e principalmente para quem está vendo essa oportunidade como uma salvação nesse momento. Eu fico pensando naquele pai de família que está indo buscar esse emprego e não pode voltar com um não para casa, né? Porque ele tem um compromisso ali até de alimentar as pessoas que estão em casa. Eu queria que você desse essa dica aí de como se comportar, de como deve ser essa busca por oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria, inclusive, de novo, completar lá o doutor Antônio. Hoje ele sai bravo comigo daqui. Ao contrário, a gente está trabalhando junto agora. Mas eu queria fazer um contraponto com ele ali, quando ele disse, e eu atendo muito as pequenas e médias empresas, não é pouco, né? E realmente o que ele falou é muito sério do BNDES, de ter incentivo para as grandes e não ter para as pequenas. E eu traria um outro fator, né, de curiosidade. Como está a nossa classe média hoje, que é a maior pagadora de impostos e tributos do país? Nós tínhamos, né, eu considero, tinha classe baixa, praticamente ficou miserável. A classe média diminuiu significativamente, expressivamente. E a classe realmente que pode, quem está pagando esses tributos e esses impostos,
que não diminuíram, muitos hoje nem têm de onde tirar isso. Por quê? Porque eles perderam as suas rendas, perderam as suas reservas, só que os tributos e os impostos continuaram. Então, só para a gente refletir também sobre isso daí, porque o tamanho da classe média, que é a maior mantenedora, se a gente pensar no trabalho né, por conta própria, que hoje representa praticamente 52% da nossa economia, que é grande, é expressivo. E a gente pensar o que teve uma redução e uma perda, eu falo que toda família é uma SA. Como estão as nossas SAs? Como estão as pessoas que pagam esses tributos, esses impostos, além das empresas? Então, assim, só para a gente pensar também, que eu acho que esse é um assunto sério. Mas a maior dica que eu daria é para ser disruptivo a forma de pensar, a visão como a gente enxerga. Hoje não existe mais emprego. Esquece. Cada vez mais, não só o Brasil, na minha opinião, nesse conceito já está atrasado. Hoje não é emprego, a gente pensa hoje em carreira. Então, hoje, cada pessoa precisa pensar no seu talento que tem. Por quê? Porque as oportunidades, com essa queda que teve justamente dos trabalhadores, dos micro e pequenos empresários que não tinham mais como sustentar, se reduziu muito o tamanho deste mercado a ser buscado. Então, hoje você precisa pensar o que eu sei fazer, qual é o meu talento, e você ofertar isso próximo a você. Você começar a fazer trocas entre você, ou seja, você vira o seu próprio empregador do seu negócio. O porquê? Porque hoje existe uma demanda pequena para uma oferta grande. Então, você precisa gerar facilidade para as pessoas, primeiro regionalmente, próximo a você, e aí continuar buscando realmente o que você deseja. Então, se você deseja o mercado formal, talvez neste momento agora está um pouco mais complicado. Só que a gente não pode desistir. Como eu falei, os impostos, a água, a luz, o gás, continua tudo. E a gente precisa continuar sobrevivendo a isso. E como eu sobrevivo a isso? Não deixando de acreditar que a crise, a doença, o desemprego, ele tira formalidades, que aí o doutor Eduardo vai me bater, mas ele não tira o seu talento. Ele não tira a sua maior ferramenta, o que você sabe fazer. E chega na hora, entre você comer e você ofertar, você precisa manter a sua família, e as pessoas não podem desistir disso. Então, a minha maior dica, talvez, é mudar, olha, eu não estou conseguindo aqui, como que eu consigo ofertar o que eu sei fazer de uma outra forma? Para quem? Quem compraria esse meu serviço? Então, eu viro, né, um posto de serviço ofertado que gera uma facilidade para o outro. E aí eu começo, aos pouquinhos, girar, pelo menos, que supra a necessidade. Que não vá além disso, mas pelo menos que pague as necessidades desse indivíduo e dessa família. É uma boa dica, é uma dica bem interessante, muito embora a gente volte a essa questão aí de uma certa informalidade, né? Que o doutor Antônio até falou, mas como a gente está falando realmente de um momento de emergência, de um momento crítico, que as pessoas, nesse caso, não estão buscando o emprego para nenhum luxo, é para manter um prato na mesa, né? Então a gente não pode deixar e nem florear essa questão. Mas, doutor Antônio, o senhor falou do BNDES, e aí eu queria puxar a sardinha para o estado de São Paulo, por favor, o Desenvolve São Paulo. A gente tem o banco, obviamente que não tem o mesmo potencial do BNDES em termos de volume de negócios, mas o Desenvolve São Paulo tem fomentado muito o investimento em pequenas empresas no estado e tem sido muito interessante. Por exemplo, um dos projetos grandes que eles tiveram, parece que eu estou fazendo propaganda, mas não é. Um dos projetos grandes é para o pessoal do turismo, porque como é que você vai viajar nesse momento? E essas pessoas estão passando necessidade de verdade, então, quer dizer, e aí o Desenvolve tem feito algumas iniciativas nesse sentido, mas não só para eles, né? Então, eu acho que é legal a gente destacar. Mas, doutora, eu queria que a gente comentasse aqui, a gente sabe que as apostas são altas para essas datas comemorativas, a gente está no meio de período de Páscoa e e assim, é uma época que tem um pico de contratação nos mercados, nas docerias, enfim, tem um mercado aí em volta da Páscoa que aquece nesse momento, e outras datas também.
Mas o senhor vê que o mercado está com medo dessa aposta, está com medo de não ter esse retorno, contratar um monte de gente e não ter esse retorno? O senhor sente isso? Claro que sim. A incerteza é brutal, né? Eu vou dar uma esticadinha um pouco maior, mas vai ser necessário essa minha esticadinha. Veja, eu conheço, por exemplo, condomínios residenciais onde as famílias estão fazendo trocas de produtos. Então, uma família tem um forno de pizza e faz pizza e vende para o condomínio. A outra família faz chocolates e vende para todo mundo do condomínio. Então, as pessoas estão, de certa forma, em comunidade, veja, em comunidade, até se contribuindo, se ajudando em relação a isso. A situação atual. A gente não pode confundir as coisas. A culpa do lockdown não é dos governadores e dos prefeitos. Não é. É culpa de política nacional. Os governadores, fazendo o lockdown, estão ajudando a população. E a população acha que é o contrário. Isso tem que ser muito bem falado. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da incerteza. Hoje está tudo parado, está tudo fechado. Não é? Então, a gente tem que pensar como que esse trabalhador temporário vai se aproveitar de um bom trabalho aqui, temporário, na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Natal, né? Enquanto continuar essa situação. A situação depende da vacina, só isso, e de uma boa política. Em relação ao Desenvolve São Paulo, o Desenvolve São Paulo é ótimo, é excelente. E o Desenvolve São Paulo é parceiro do BNDES. Isso significa que o BNDES tem que alimentar o Desenvolve São Paulo, obrigatoriamente. Entretanto, ambos, Desenvolve São Paulo, BNDES, até Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia, todos eles dependem do banco privado. Então, é o banco privado que acaba pedindo para o empresário ou para a pessoa física me dar uma garantia, senão eu não coloco dinheiro na sua conta. Uhum. Terrível isso, mas é uma realidade. Nós aqui no escritório trabalhamos com empresas, os seres humanos que estão sofrendo, empresários também. Você falou de turismo. Nós temos aqui um cliente que trabalha com isso e ele parou totalmente durante um ano e pouco, parado. Eu não vou falar o nome da empresa, obviamente, mas ele parou. E ele não conseguiu pagar o aluguel. Não conseguiu. Né? Então, ele estava sendo despejado. Ele conseguiu um outro lugar para trabalhar. Lutador. Né? E o que aconteceu? A empresa franqueadora falou: você não pode se mudar enquanto você não pagar o aluguel atrasado. Entende? E algum banco ajudou ele? Ninguém. Então, as coisas estão distorcidas. E a gente tem que fazer isso voltar. E só quem vai fazer isso voltar somos nós todos. Essa é a realidade. Uhum, uhum. Eu gravei a semana passada, doutor, com o Serasa e com o economista Roberto Dumas, o economista-chefe do Serasa, o economista Roberto Dumas, professor também, falando sobre inadimplência. A gente tocou nesse ponto da questão da não negociação. Eu vi recentemente uma empresa, uma rede, que fechou 30 lojas porque os locatários não negociaram aluguel. Mais de 120 postos de trabalho foram perdidos porque eles não negociaram aluguel. Os proprietários. Sim. Os proprietários. Sim. São irredutíveis. E eles não tem para onde levar essas lojas. Tem que ser no lugar que eles já estavam. Não tem para onde. Então, quer dizer, se você não ceder daqui e o outro ceder dali, a gente não vai sair do lugar. Não tem para onde
sair do lugar. Exatamente. Doutor Eduardo, eu queria perguntar para o senhor, que a gente sabe, a gente já discutiu aqui antes no programa, que os pequenos negócios, eles surgiram ao longo Na verdade, surgiram não, eles ganharam força ao longo da pandemia, porque, como a gente está aqui comentando inúmeras vezes, as pessoas têm que pôr comida na mesa, honrar os seus compromissos, e às vezes não conseguem negociar alguma coisa, né? Conseguem, outras não, né? Eu queria que o senhor falasse quais são os cuidados que essa parcela da população que resolveu empreender, elas precisam adotar para elas não terem prejuízos, principalmente com relação a questões como aposentadoria, benefícios ligados à vida laboral, enfim, como que a pessoa se mantém empreendedora sem ter prejuízo? Sim, dentro disso tudo que nós temos discutido aqui, é fato que desses tantos milhões de empreendedores, de pequenas empresas que existem no Brasil, uma parcela muito significativa delas está na mais completa informalidade. Isso é muito triste, né? Porque, tudo bem, pode-se alegar que a carga tributária, mesmo para essas empresas pequenas, é muito elevada. Porém, como você mesmo disse, Melissa, esses empreendedores acabam perdendo lá na frente, eles perdem o direito a ingressar no sistema, a ter benefícios previdenciários, eles perdem o direito a uma aposentadoria, né? Ainda que pequenininha, né? Ainda que lá na frente, mas assim, é algo fundamental. Eu mesmo conheço inúmeras pessoas que trabalharam e trabalham nesse sistema informal e de vez em quando vem me perguntar. Então, o que eu penso a respeito. Então, para essas pessoas, eu digo aquilo que eu vou dizer agora. Todo empreendedor ele tem que buscar, em algum momento, assim que possível, e o mais rapidamente possível, ingressar no sistema. Né? Ele tem que constituir uma empresa, seja ela na forma, né, de empreendedor individual, seja na forma de EIL, seja na forma de NE, qualquer sistema, qualquer modalidade que for mais adequada, né, caso a caso, mas é fundamental que essas empresas elas tentem se adequar, elas tentem ingressar no sistema, porque se não houver esse tipo de postura por parte dos empreendedores, ainda assim, eles ainda correm o risco de sofrer sanções, né? Até criminais por conta disso, né? Pela falta de recolhimento de tributos. Então, assim, é uma situação bastante grave. Então, a orientação é nesse sentido. Entrem no sistema, procurem um profissional da área jurídica, um profissional da área contábil, e com certeza esses profissionais vão poder orientar essas empresas nesse sentido. Só um último comentário muito rapidinho. Essas histórias, né, como a que a doutora André mencionou, são histórias muito bonitas, né? Elas são muito pródigas no Brasil, né? Um ambiente onde realmente não se consegue emprego, o brasileiro ele é obrigado a arregaçar as mangas e fazer, né, como dizem, né, matar um leão por dia. E daí saem empresas na periferia, até como foi mencionado aqui também, né, pessoal muito esforçado, pessoal muito batalhador, e saem empresas que na realidade acabam se tornando empresas grandes e que acabam tendo atuação posteriormente até fora das fronteiras do Brasil. Então, mas só que esse tipo de crescimento, sem que essa empresa adentre ao sistema, né? Sem que essa empresa se constitua de maneira formal, sem que essa empresa faça os recolhimentos pertinentes, né? E cuide da parte previdenciária também, isso se torna absolutamente impossível. É importantíssimo a gente fazer esse destaque, sim, doutor. Andréia, as contratações temporárias, elas estão mantendo o mesmo padrão salarial de outros períodos anteriores à pandemia? A gente sabe que algumas empresas fizeram um acordo com seus funcionários para redução de salários, né, pelo menos por um período. E aí eu queria saber se essas pessoas que estão sendo contratadas aí para um trabalho temporário, elas estão seguindo esse mesmo padrão de redução dessa faixa salarial, ou a gente está
tem mantido mais ou menos um padrão? Então, aí também tem um outro eixo que tem muito se falado, e na prática que a gente tem visto é uma outra situação. Então, se a gente pensar né, no que tem acontecido atualmente, tem que ir muito por área, né? Então, contratações, por exemplo, voltadas à área de tecnologia da informação, a área de telecomunicação, ela se manteve ou até os salários estão mais altos. Ou seja, aonde a gente tem uma demanda, né, é aquela análise da demanda e da oferta. Onde você tem muita oferta e pouca demanda, você realmente... Aí é que tá, eu não considero uma redução, eu acho que foi uma adequação para você manter a estrutura atual. Eu participei de muitas negociações em empresas, e o que eu ouvia dizer era o seguinte, né? Olha, ou nós vamos conseguir manter a estrutura, né, reduzindo, ou seja, a gente mantém todo mundo, mas a gente faz um acordo jurídico que seja jurídico e possível de ser feito e mantém a estrutura, ou a gente faz uma parte de demissão para conseguir se manter a empresa nesse momento. Então, eu acho que foi muito acordado, muito conversado isso dentro das empresas. Agora, as novas contratações, o que aconteceu? Aí eu falo de novo da autonomia e da responsabilidade. Onde você tem uma oferta muito grande, o que acontece? Vai lá o doutor Eduardo, vai lá o doutor Antônio, e aí naquele campo lá está assim, qual a sua pretensão salarial? Doutor Antônio, doutor Eduardo estão com medo do cenário atual, eles falam, eu aceito, quanto você está me pagando? O porquê? Porque o mercado já vem com essa incerteza que gera o que a gente chama de racionalidade limitada. Você tem medo até de manter o status que você estava. Então, quem reduziu, sim, teve por conta da oferta grande de pessoas, feito a demanda baixa, mas o posicionamento individual do medo, porque o medo trava você, o medo paralisa. Então, a hora que você vai frente àquela, né? Por isso que a gente precisa pensar na autonomia com responsabilidade. Eu vou frente à posição, eu sei que eu tenho talento. E eu falo, eu aceito qual o valor que vier, ou seja, dentro daquele eu aceito, cabe uma infinidade de coisas. E foi nisso que os salários realmente eles começaram a mudar a expressão de proposição de valor. Porque eu tenho uma oferta muito grande para uma demanda baixa, e essa oferta de muita qualidade. Então, pessoas que falam 2, 3 idiomas, com várias faculdades, e que, por insegurança e medo, se colocam à disposição pelo valor que você oferece. E aí tem o que a gente chama do custo-oportunidade do empresário. Então, ou seja, ele vai usar isso por conta dessa ginástica empresarial que a gente vive. Então, e para algumas áreas, eu acho que teve um acréscimo, ou até se manteve. Agora, realmente, onde a oferta foi muito grande e teve a escassez, eu diria que teve uma adaptabilidade comportamental, onde teve a influência dos dois, do empregador e do empregado, frente à situação que a gente está enfrentando. Doutor Antônio, para o contrato novo, tudo bem, a empresa oferece X e o empregado diz se ele aceita e continua na vaga. Mas para quem teve redução de salário, isso tem um período pré-determinado para essa redução acontecer ou não? Ele pode. Como é que é? Tem que haver um acordo ali, ó, vai reduzir meu salário, mas por X número de meses. Como é que funciona? Existe uma legislação toda própria para se trabalhar esse tipo de situação. Realmente é transitório. É transitório. O salário não pode se reduzir, isso daí é um princípio do direito do trabalho e portanto, tem que ser remediado rapidamente. E sendo assim, eu acho que existe um limite, obviamente, mas, ao mesmo tempo, as partes, eu acho que elas não vão conseguir se encaixar ao longo desse tempo que nós estamos vivendo e vamos viver ainda. Então, eu penso que existirão situações, existirão conflitos, né, que vão acabar atrapalhando aí essa relação, pode ter certeza disso. A inflação, a carestia, esse salário reduzido, tudo isso leva um sentimento negativo para ambas as partes, para todos eles, né? Então, eu não vejo um futuro próximo muito promissor em relação a esse tipo de situação. Teria que
ser adotada uma medida diferenciada em relação a isso. E volto a dizer, isso depende do Estado, no sentido lá do censo. Tá? Doutor Eduardo, o senhor, a gente vê que, por exemplo, o impacto dessa redução do salário pode ser sentido não só no menor poder aquisitivo, mas depois a médio e longo prazo com a aposentadoria das pessoas. Então, como é que pode ser esse período pode ser retirado dessa contagem de aposentadoria ou não? De fato, será um prejuízo lá adiante? Perdão, pode repetir a pergunta, por favor? Às vezes, quando a gente fala em redução de salário, doutor, a gente está falando lá adiante, quando a aposentadoria, ela vai fazer uma média dos últimos X números de salários. Aí a minha pergunta é, se tem como tirar esse período que a pessoa teve essa redução por conta da pandemia, ou se de fato isso vai ser um prejuízo lá adiante? Acaba sendo, infelizmente acaba refletindo sim, sem dúvida, porque sem querer entrar em muitos detalhes, né, isso aí seria assunto para um outro momento, mas com certeza o valor que você percebe, né, a título de aposentadoria é feita uma média das suas contribuições. As suas contribuições elas são feitas tomando por base o seu salário. Então, quando o profissional ele se sujeita, né, por um certo período a ganhar menos, com toda certeza, em algum momento isso vai refletir negativamente do ponto de vista da aposentadoria desse profissional. Andréia, você falou que tem participado de alguns acordos nesse sentido. Foram muitos em termos o número de negociações que você teve que entrar ali no meio para ponderar para as partes ali sobre o melhor caminho em relação a isso, para que as pessoas se mantivessem no emprego. Foi bastante? Como é que foi essa negociação, esse período e esse volume de pessoas aí que você conversou? Pois é, eu tive, por exemplo, de empresas grandes, né? Se a gente pensar na empresa grande, em faturamento multinacional, eu participei só em uma que realmente optou ou se reduzia os salários, ou se fechava as plantas do Brasil e América Latina. E eu, né, ainda conversei, participei da comissão e falei para o presidente do Brasil e América Latina, e falei, vamos chamar as pessoas e vamos conversar. Não faça uma determinação assim, porque eles não vão entender. E a decisão, se ela não é tomada de uma forma, né, ela é imposta e não vem o entendimento, amanhã eles fazem uma greve na sua porta. Então, eles precisam compactuar e entender o porquê você está fazendo isso, qual a determinação que está vindo de fora. Agora, das pequenas e das médias, que eu tenho várias, principalmente no interior de São Paulo, eu também tenho uma que tinha um franqueado com 12 franquias de turismo e não foi fácil. Essa sim, eu tive muitas assim de vamos buscar, e eu acho que até os escritórios de advocacia, os doutores diziam, nunca trabalhamos tanto, porque a gente ia recorrer, falava o que pode, o que não pode, quais são os benefícios, por quanto tempo, porque o que é um pequeno e médio empresário? Porque eu trabalho muito com essas empresas, tem 25, 30, 60 funcionários. Teve uma de tecnologia que eu cuido há 7 anos, eu ganhei prêmio com eles, nós fizemos novos produtos. Ele falou, a gente só tem uma alternativa, a reserva acabou. Depois de 6 meses de pandemia, ela não ia se sustentar por mais um ano. Ele falou, ou a gente mantém a estrutura da empresa e manda as pessoas embora e mantém todos os benefícios como estão, ou a gente vai reduzir e todo mundo vai comprar, ou seja, a ideia junto. E aí, realmente, é por isso que eu falei que se reinventar. É uma empresa de tecnologia que fazia um tipo de segmento de serviço que não se adequou à crise. Na crise, você vai para o emergencial, você tira as futilidades, você tira o que é supérfluo. Então, se você tem um segmento que é considerado supérfluo, como que o deles, que não necessariamente você vai ter, a sua empresa vai morrer. Então, nós tivemos que readequar serviços, produtos, e aí eu te diria, das que eu cuido, que mais de 60% teve renegociação, sim, respaldadas junto com os advogados, com lei, com o que era possível ser feito,
dentro das normas, mas teve sim acordo de diminuição de jornada com redução. Então, não foi só redução de salário, se reduziu jornada para se conseguir manter o quadro, e pouquíssimas realmente, uma delas, inclusive, a gente teve um acréscimo na pandemia de mais de 40% de faturamento. Então, assim, foi uma forma de você diminuir a jornada, adequar esse salário e tentar manter essa estrutura por máximo de tempo, tentando ter aquela ilusão ou perspectiva que o mercado poderia voltar, né? Então, realmente aconteceu numa quantidade grande. Uhum. Olha, a gente tem mais 5 minutinhos de programa, infelizmente, porque o papo está tão bom, está tão importante essa conversa, mas eu queria fazer uma pergunta para todos, para que a gente consiga fazer uma análise aqui e amarrar essa conversa. A gente está num momento muito delicado da pandemia, o aumento de número de mortos, a necessidade do lockdown, enfim, a gente está num momento realmente que a gente tem que buscar alternativas para se manter, manter os empregos, manter as vidas, enfim. O problema é complexo e não é um problema do Brasil. Muitas empresas não conseguiram mudar suas operações para o ambiente online, como a Andrea falou sobre algumas coisas que não conseguiram se adaptar, e algumas empresas não conseguiram fazer essa adaptação online. Veja, a gente está num programa de televisão no ambiente online, mas nem todo mundo pôde, né, fazer isso. E aí eu queria colocar aí que algumas empresas não, algumas obviamente foram atrás de soluções e outras não foram atrás de soluções, não quiseram, por exemplo, adaptar a sua operação, não quiseram mudar o horário de entrada dos funcionários ali para que eles não se aglomerassem no transporte público. E aí eu queria que cada um de vocês avaliasse o momento para a gente entender onde que a gente pode, onde que a gente pode ceder para que empresas e empregos se mantenham nesse período difícil. Doutor Antônio, por favor. Ok, vamos lá. Bom, eu acho que no primeiro momento, a gente tem que falar em empatia e solidariedade. Né? Essa é a coisa mais importante que deve ser lembrado e falado para a sociedade. Porque, infelizmente, eu não estou vendo muito isso. Não estou. Vou falar para vocês no que diz respeito ao nosso escritório. O nosso escritório mudou totalmente a forma de atuação. No primeiro momento, todos ficaram em casa, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Né? Não sabíamos o que poderia acontecer com a contaminação e o que poderia gerar tudo aquilo desde fevereiro para cá, né? Ou março. Então, todos ficaram em casa durante um bom período. E depois, lentamente, começamos a voltar para o escritório. Só que todos, com muita segurança, todos vinham de carro, todos ficavam separados uns dos outros, todos com máscara, mudou tudo. Mas por que tínhamos que voltar? Porque o nosso trabalho, muitos outros trabalhos, muitas outras áreas e setores, depende muito da aproximação do indivíduo. As ideias, elas se costuram quando nós estamos muito mais próximos. Existe uma certa frigidez quando você discute um trabalho ou algo nesse sentido de forma virtual. Quando nós estamos juntos, e isso é intrínseco do ser humano, as coisas fluem com muito mais facilidade. Né? E, portanto, o home office é uma coisa importante. Claro que é importante. Principalmente para as escolas, por exemplo. Tem gente que quer voltar às escolas. Eu não acho que tenha que voltar. A não ser que todos estivessem vacinados. Não é mesmo? Mas, em alguns outros trabalhos, não tem jeito.
Você veja, por exemplo, uma delegacia de polícia. Os policiais têm que estar lá dentro. Né? Então, existem casos e casos. E cada um com a sua aflição. Mas o que nós podemos fazer? A gente tem que mitigar muito em relação a tudo isso e dar para aqueles que estão trabalhando com a gente, né, segurança e conforto. Essa é a questão. É assim que eu penso. Doutor Eduardo, como o senhor acha que a gente deve tratar a questão para que a gente consiga manter empresas e empregos? Pegando o exemplo que já foi dado aqui também, de empresas grandes, às vezes franquias, que são obrigadas a entregar os seus pontos comerciais, porque os locadores, perdão, porque os locadores, verdade, doutor, porque os locadores não queriam negociar seus contratos. Isso, meu pai, né, ele ainda é ativo, trabalha na área imobiliária, ele mesmo há alguns meses atrás, ele começou a me contar sobre isso, né? Até em locações residenciais, isso tem acontecido. Então, na verdade, assim, o que essas pessoas não percebem, muitas vezes, é que, assim, eu vou pegar o meu ponto de volta, porque eu não quero saber de reduzir meu contrato aí por 3 ou 4 meses. Tudo bem que já faz um ano, né? Mas eu não vou querer saber de reduzir o meu contrato, então eu prefiro pegar o ponto de volta. Essa pessoa vai alocar esse ponto, e às vezes são pontos comerciais grandes. Para quem? O escritório fica na região aqui da Rua Vergueiro. Quantos pontos comerciais que nós temos visto aqui, né? Fecharam mesmo. Fecharam no começo da pandemia, quando o escritório retomou, quando, né, começamos a circular por ali novamente, vimos os pontos fechados e eles continuam fechados até hoje. Então, assim, com toda certeza tem que haver uma certa mudança de mentalidade por parte de todos nós, né? Falta empatia e falta a percepção de que se todos nós nos ajudarmos agora, a retomada fica mais fácil mais adiante. Com certeza. Andréia, eu queria que você fizesse as suas considerações com relação a isso rapidamente, que a gente já estourou o tempo. Eu vou rapidamente dizer o seguinte: liberdade com responsabilidade. Quando nós estamos na crise, a nossa tendência é voltar ao nosso estado de sobrevivência, é isso que nós pesquisamos, e todos nós estamos com esse piloto automático ligado. E eu costumo dizer que é até uma passagem bíblica que Deus dá o sol e a luz para todos que têm saúde e que têm a oportunidade de acordar, e muitos só olham as trevas. Então, que a gente possa olhar para o que a gente tem, não para o que a gente não tem, e que a gente tenha um futuro próximo onde a gente resgate todas essas nossas necessidades individuais do ser humano. Então, para mim é isso, é liberdade com responsabilidade, que cada um possa resgatar os seus valores individuais também, e saiba o que está fazendo, quanto está fazendo, se pode, se não pode, porque disso também depende os resultados finais de toda a nossa sociedade, não só hoje só do Brasil, mas de todo mundo. Muito obrigada a vocês pela oportunidade dessa troca de ideias, desse acréscimo aí de informações, que é sempre bom a gente ouvir quem entende do assunto, para a gente buscar entender a perspectiva. A gente sabe que o momento é difícil, que nem sempre vai ser tão otimista as palavras que a gente tem para falar, mas quando a gente tem o pé no chão para entender o que está acontecendo, é melhor do que a gente acabar não enfrentando a realidade. Muito obrigada mais uma vez a todos. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou sobre os empregos temporários, a gente conversou aqui com a Andréia Deis, que é gestora de carreira, o doutor Antônio Carlos, especialista em direito tributário e empresarial, e o doutor Eduardo Nascimento, também especialista em direito tributário. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.